Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal aqui do canal dos donos de padaria. Moçada, essa semana a gente vai fazer um bate-papo, né? Eu quero trazer para vocês 7 ferramentas da engenharia de produção que funcionam na padaria no dia a dia. E para quem não me conhece, eu tenho uma padaria há 8 anos, mas sou formado em engenharia de produção, já tenho pós-graduação, mestrado e depois saí de São Paulo, voltei para Minas, montei uma padaria com a família da minha esposa. E no começo entrei de sociedade com o pessoal que já tinha 70 anos de padaria. Falei, vamos seguir, né, o que já está vindo. Mas ao longo do processo, eu, né, procurando novas soluções, até para eles, porque eles tinham uma padaria menor, nós montamos uma padaria maior, foi ficando cada vez mais claro a necessidade desses processos e dessas ferramentas para pensar a padaria como uma indústria, né? Porque entra matéria-prima, sai produto, e a gente muitas vezes negligencia essa parte. Mas vamos lá, eu quero fazer essas 7 ferramentas, mas hoje eu quero começar por uma ferramenta que nem aprendi na engenharia, mas é uma ferramenta da psicologia para a questão de funcionários. Funcionários está um caso muito sério, mas seríssimo mesmo, né? A, a gente está tendo problemas de falta, problemas dos que têm não se engajar, não ter compromisso. Tá diferente, tá diferente. Eu já trabalho, eu já tenho uns 50 anos, comecei com 11, faz 39 anos que eu trabalho, e eu tenho visto que tá diferente, o pensamento nosso era diferente na juventude. Mas também eu vejo hoje, como eu fui funcionário, hoje sou dono, eu vejo que falta também uma questão do nosso lado. E eu vou explicar para vocês por quê. Né? Quando você procurar na internet problema com funcionário, hoje você só vê assim: problema no funcionário, o dono não treina. Concordo, tem que treinar. Problemas são, né, os auxílios sociais do governo. É um caso delicado também, que atrapalha, mas não acredito que seja o todo. O que será que é? Tem um senhor, um, um psicólogo, que ele é chamado de Maslow. E na década de 50 ele fez uns estudos sobre o ser humano, e ele criou uma pirâmidezinha que chama pirâmide de Maslow. O que é essa pirâmide? Essa pirâmide, ele disse que se a gente não satisfazer certas necessidades, a gente não consegue partir para a próxima, não consegue desenvolver as próximas. Quais seriam essas necessidades? A primeira que ele explica, que é a base da pirâmide, seria a fisiológica. Água, comida, casa para morar, é o mínimo para você viver. Se você consegue isso, você já consegue pensar numa coisa diferente. Ah, eu tenho casa, tá tudo certo, eu vou fazer um estudo, eu vou me desenvolver. Tá tudo certo, me desenvolvi, tô mais seguro, que é a segunda parte que ele chama de segurança. Ah, então agora vou procurar uma namorada, vou procurar uma esposa, vou fazer uma família. É a parte social, que ele diz que é o próximo passo. Conseguiu tudo isso, nossa, tenho família, vou me desenvolver agora eu quero ter um negócio, estudar, para me ter uma estima social. Próximo passo. E o topo da pirâmide ele chama da realização pessoal, onde a pessoa para falar, nossa, eu vou procurar o que eu gosto, o que é o meu mesmo, eu já fiz tudo na vida que eu tinha que fazer, né? Porque a maioria das vezes a gente faz por necessidade, muitas vezes não são as nossas escolhas. Aí eu consigo fazer minha realização pessoal. O que eu quero dizer com isso, gente? Os funcionários nossos de padaria, por mais que a gente queira brigar e queira que eles entrem com a gente com 18 anos e saiam com 60, e a gente tenha 30 anos sem trocar funcionário, não vai ser assim, né? Na minha padaria eu tenho algumas classes, né? Eu tenho os atendentes, tem caixa, tem os coordenadores, padeiros, tenho cozinheira, auxiliar de cozinha. A minha cozinheira eu troquei uma vez e ela acabou voltando, em 8 anos.
Aos padeiros, muito pouco problema, muito pouco. Por quê? Já são pessoas que estão mais alto nessa pirâmide. Já resolveram muitos desses problemas, ele não está correndo atrás de casa e comida, ele já está casado, ele já trabalhou em outros lugares, ele já sabe que no mercado a questão muito vai ser do ambiente de trabalho, o salário vai variar, mas o ambiente é o que vai mandar, com um cara de 40 anos, que já tem uma profissão. Eu troco muito pouco. Problema maior nosso, atendimento. Pessoa que entra para ganhar o salário, né? Primeiro salário, salário mínimo. Essas pessoas, por mais que a gente queira, elas vão querer outros caminhos, né? Tem 18 anos, tem 20, está no primeiro emprego. Ah, qualquer R$ 100 eles trocam. Por que será que eles trocam? Aí que entra onde eu quero falar com vocês. Sobre essa questão da pirâmide. Por que da pirâmide? É onde entra o dono tem que pensar com o psicólogo. A gente tem que conhecer os nossos funcionários. A gente recebe, passa um monte de coisas para eles fazer e não sabe se ele tem pai, se ele tem mãe, se ele tem família, se ele tem casa, se ele não tem casa, por que ele está trabalhando, quais são as necessidades dele. Do lado da minha padaria tem uma fábrica de vidro e eu conversando lá com meu colega um dia, ele falou, ter funcionário é resolver problemas que não são nossos, assumir problemas que não são nossos. É mais ou menos por aí. A gente tem uma empresa, a gente precisa dos funcionários, e os funcionários são seres humanos que têm todas as necessidades, como estas, né, ditas por esse psicólogo na década de 50, que até hoje é válido, e por isso que muitas empresas grandes colocam nas suas, né, nas suas instalações, restaurante, para a pessoa chegar e comer, porque ela sabe que se o cara está alimentado, ele trabalha, porque muitas vezes ele sai de casa e não alimentou. Você dá um ticket para ele, ele dá para o filho comprar e sai sem comer. Ele dá um almoço, porque se o cara sair para almoçar, talvez ele não vai ter, porque está com problema financeiro em casa, não tem dinheiro. Então, a empresa satisfaz esse primeiro lugar, né? Dá comida e dá água para o cara falar, agora você pode desenvolver essa outra parte de pensar no trabalho. Porque se o cara tiver com fome e tiver com sede, ele não vai pensar a primeira coisa em beber água e comer, depois vai pensar em trabalhar, né? Aí que eu digo, gente, a gente está conversando com esse pessoal, né? Porque para ganhar um salário mínimo, a gente sabe muito bem, gente, que não vai, o pai de família não vai sustentar. Ah, mas ele não tem capacitação, mas por mais que não tenha, ele vai então ganhar R$ 100 por dia na roça e ganhar 2.000, 3.000 no mês, ganhando 100 por dia, não vai ficar né, no comércio ganhando 1.500, porque não dá para ele. A gente tem que entender que esse valor não dá. Esse valor é um valor para uma galera que está numa transição. Eu falo muito isso. O pessoal fala, o salário é pouco. Depende para quem é, né? Você hoje em dia, a moçada não pode trabalhar com 14 anos, aí eu trabalhei desde os 11. Mas imagina, você tem uma família, seu filho tem 14 anos, tá lá, você coloca ele para trabalhar, ele ganha um salário mínimo. Ele consegue, né, fazer junto com os estudos esse trabalho. São 1.500, 12, 13, né, com o 13º, é 20 mil no ano. Ele fica ali dos 14 aos 19, nesse lugar, 5 anos ele fez 100 mil. Na minha cidade é um apartamento pequeno. Como é que é pouco? Não é pouco, mas é para um garoto que já tem uma família, que já tem uma casa, que ele não precisa gastar aquele dinheiro, você guarda. Mas, um cara veio de fora, veio estudar, precisa pagar aluguel, tudo, aí o salário já é diferente. Então, onde eu quero chegar? Pessoal, a gente tem que assumir, como diz o meu vizinho, os problemas desse pessoal. A gente tem que conhecer. A minha dica é um caderninho, chamar um por um. Oi, amigo, tudo bem? Vamos conversar. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu telefone? Mora aqui? Mora sozinho? Mora com família? O que você faz? Você estuda? Você não estuda? O que você quer para esses próximos tempos, né? Eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero comprar uma moto, eu quero comprar um carro, eu quero... Sei lá, né? Vocês como donos de padaria já devem ter feito muito empréstimo para o pessoal comprar a primeira moto, comprar...
vendeu as férias. A gente faz muito isso, a gente ajuda eles a resolver essas questões. São as primeiras questões básicas. O cara tem que estar morando, tem que estar comendo, tem que estar com o básico ali para você cobrar dele um curso, um desenvolvimento. Um dos melhores funcionários que eu já tive são estudantes de faculdade, porque eles têm um projeto durante 4 anos. Durante aquele tempo eles ficam com a gente. Formou, uma colega nossa formou, em direito está lá no fórum, maravilha. A outra está na enfermagem, de vez em quando faz um freelance para mim nos finais de semana. Mas elas ficaram com a gente, elas estavam estudando. Agora o pessoal entra para trabalhar, esse pessoal, se a gente não chegar, não chamar, não tiver essa amizade, não conhecer, não fizer um projeto junto, eles não vão sentir pertencimento, estão sendo valorizados. A gente solta para trabalhar, eles não cumprem, a gente adverte, manda embora, eles não ficam, vão procurar outro. A gente tem que tentar ser aquilo que muitas vezes a gente já teve aí na vida, algum professor bom, algum chefe bom que pegou na mão, que ensinou, e tentar trazer esse pessoal para esse lado. Vamos conhecer, moçada, hoje em dia as referências são diferentes, as necessidades são diferentes, mas essa questão que o Maslow fala desde 1950 não fica para trás. Você tem que fazer alguma coisa primeiro, para degrau por degrau. Você tem que satisfazer sua parte física, você tem uma casa. O cara já herdou uma casa, já tem onde morar, tá ali satisfeito, como eu falei para vocês, igual um garoto que o pai trabalha, a mãe trabalha, ele tem tudo ali, ele pode ir para sua padaria, você pode querer ensinar uma coisa para ele tem cabeça, eu quero aprender. Agora o cara chegou ali com fome, tá devendo aluguel, tá com problema, tá com despejo, ele não consegue tirar a cabeça disso para focar na sua padaria. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer hoje é isso. A gente tem que treinar? Tem que treinar, ensinar, mostrar. Muitas vezes os funcionários ficam perdidos e vão embora porque não sabe exatamente o que é para fazer, a gente não deixa claro, não tem uma lista de tarefa definida, aí uns fazem mais, outros fazem menos e acaba dando esses conflitos. Então, acho que se a gente tivesse tudo muito bem documentado, muito bem treinado, as pessoas sabendo o que tem que fazer, vocês trazer elas, fazer ali semanalmente, quinzenal, mensal, uma conversinha de 15 minutos pessoal mesmo, fechadinho na sala com a pessoa, naquele caderninho, você sabendo as necessidades, que muitas vezes você pode ajudar, cara. Você pode ajudar, um cara falou assim, olha, eu estou fazendo um curso ali, custa R$200 por mês, você fala, cara, então eu vou dividir teu 13º em 12 vezes e vou pagando ao longo do ano. O cara fica preso com você ali, entre aspas, poxa, tô tranquilo, tô trabalhando, e ele já tá me ajudando a estudar. O cara, eu moro longe, não tem ônibus, não consigo vir, preciso comprar uma motinha, né? Vai lá, financia você, vou dividir seu 13º, vou comprar suas férias, vou fazer alguma coisa. A gente tem recursos, né? Dentro do que a gente puder fazer, a gente tem que tentar. Então, acho que o que está faltando muito no nosso lado, né? Logicamente que não vai ter gente que não vai valorizar, mas eu acho que resolve muito é isso. É trazer as pessoas para dentro da gente em parcerias, né? Dentro do possível, pagar uma comissão, pagar alguma coisa que ela possa sentir, né? Que pertence ali. Esse pessoal dos primeiros salários que vão ficar pouco tempo, não tem como fazer mesmo, eles vão sair, vão voar, então você tem que tentar fazer um projeto com eles de, olha, você vai fazer um curso técnico, vai fazer uma faculdade, fazer uma coisa, fica comigo 1 ano, 2 anos, vamos programar, eu te ajudo a estudar, você fica comigo. A gente acha que vai ter que ir por esse caminho. Não tem outro jeito, né? E então, por hoje, eu acho que na questão de pessoal, a minha visão é essa. E também fortalece né, a questão que eu falo da engenharia de produção na padaria, a gente falou de muita coisa, né? Lista de processo, né? Uma técnica, pirâmide de Maslow, para olhar, para analisar, para usar no dia a dia. Processo de funcionário
quando você chega, você treinar, você mostrar, isso tudo tem que ser documentado. Aí entra você ter um projeto, entra você ter um método, você ter uma maneira de cuidar. E é onde entra, né, o meu trabalho aqui com vocês, que é trazer a engenharia de produção para o dia a dia da padaria, pelo método pão, né, que é o meu método, que é planejamento, né, análise, que é o meu método, né, o método pão, nosso pão nosso de cada dia, PAO, plano de análise e organização, para fazer o máximo lucro, o máximo das pessoas, maximizar o que puder na padaria, né? Minimizar o que puder, os desperdícios, as crises de trabalho. Então hoje eu trouxe para vocês essa ferramenta, que eu acho que é muito importante, né? Ai, Júnior, mais uma vez você vindo falar para estudar engenharia de produção, gente, não precisa. Me segue, se inscreve no meu canal, né? Vamos conhecer essa metodologia que eu criei, onde eu já trouxe, né, a literatura, a parte técnica da engenharia de produção, já implementei, já tem 8 anos que eu estou fazendo e estou passando para vocês. Com mais detalhe, quero um método, quero passo a passo, quero como fazer, né? Me segue, compartilha, dá uma força, entra aqui no nosso grupo de membros, que você vai estar junto desse ambiente onde a gente só fala a respeito disso, das soluções da engenharia de produção na padaria, que nada mais é que são soluções, soluções para a padaria, né? Participa lá do nosso grupo, e que a gente vai ter uma metodologia, um curso bem completo para você seguir aí passo a passo no dia a dia. E mais do que um curso, é uma biblioteca, porque os problemas vão e voltam, aparecem de novo, e vai estar lá. Olha, estou com problema de pessoal, você corre ali, assiste uma aulinha comigo sobre os problemas, como eu coloquei ali no dia a dia, que vai te dar uma ajuda, tá bom? Um abraço.